companheiros! Hoje eu vou analisar com vocês os mapas das duas eleições para o Congresso que vão acontecer agora na quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Eu usei como referência os horários oficiais de início das sessões de votação nas duas casas, no Senado e na Câmara. Essa informação eu peguei diretamente na página do Congresso Nacional. Essa análise vai ser em duas partes. Na primeira, eu faço uma primeira análise dos dois mapas e, ao final, eu peço um segundo olhar para minha mãe, também astróloga, Maria Helena Novo. A segunda parte dessa análise, que vai ser divulgada até amanhã, é a resposta da minha mãe e, em cima dessa resposta, as minhas considerações finais. Eu pretendo colocar o segundo vídeo no ar ainda antes da manhã de quarta-feira, para a gente poder acompanhar essa votação com muita emoção e depois comparar com a análise que a gente fez. Então, sem mais delongas, vamos ao mapa. Esses são os mapas das duas eleições que vão acontecer no Congresso nessa quarta-feira. E a eleição no Senado vai ser às 4 horas da tarde, é o mapa da direita, e a eleição na Câmara vai ser às 4h30, é o mapa da esquerda. Numa primeira visão, é claro que são mapas muito parecidos, tem apenas 30 minutos de diferença entre os horários oficiais da primeira e da segunda votação, mas podemos ver que o mapa da direita da eleição no Senado é bem mais dramático. Por que eu digo que é mais dramático? Porque na cruz central, formada pelo ascendente e descendente, ou seja, a linha do horizonte, e o zênite e o nadir, também conhecidos como meio do céu, fundo do céu, a gente tem aqui duas importantes conjunções, para não dizer três, para não dizer quatro. A primeira conjunção mais importante é do ascendente em Câncer com essa lua que está quase, muito quase em Câncer, mas ainda está em Gêmeos. Essa posição de estar no ultimíssimo grau, no grau anarético do signo, significa uma lua fora de curso. Os dois mapas têm isso. A lua fora de curso, ela sempre fala de uma situação instável, de uma situação um pouco perigosa. E, nesse caso, está em conjunção com o ascendente. Embora o ascendente já esteja no signo de Câncer e a Lua ainda no final de Gêmeos, é uma conjunção esquisitinha, porém, pela proximidade, não podemos deixar de considerar uma conjunção. Então, como que eu faço essa leitura, né? Tanto no mapa quanto no outro, nós temos um poder em fim de ciclo. Tanto do Lira quanto do Pacheco, vamos ser bem sinceros, eles são remanescentes de um regime que foi derrotado nas urnas e eles são a transição para esse governo poder entrar com mais força nessas duas casas. Eles sabem disso, mas eles ainda se equilibram nas relações fortes que eles têm com os membros do Congresso, que garantem uma certa estabilidade nessa posição, uma estabilidade que não está nada estável. Porém, em ambos os casos, eles estão com ascendente em Câncer, ou seja, eles são o elemento conservador e estabilizador. Aqui, no caso da direita, da eleição do Senado, essa lua está muito mais próxima do ascendente, mostrando, provavelmente, que o protagonista da situação, e nesse caso eu considero o protagonista o Rodrigo Pacheco, porque ele é o atual presidente, ele está lutando por uma reeleição, então vamos dizer que ele é quem está na situação. Então eu vou situar ele como sendo o ascendente em Câncer e
o oponente como sendo o descendente em Capricórnio. No caso, podemos dizer que é o desafiante Rogério Marinho, representado pelo signo de Capricórnio, que se desdobra aqui nesse Saturno na casa 8 em Aquário. Vou falar mais. Porém, esse ascendente, com essa lua protagonista do ascendente, estando em Gêmeos, eu imagino que ele vai assumir um certo protagonismo no sentido da fala. E ele, embora seja bastante ambíguo nas suas posições e já tenha assumido posições muito à direita, foi a favor do impeachment da Dilma, foi a favor da reforma da Previdência e tantas outras pautas antidemocráticas, digamos assim, eu acredito que ele vai assumir o discurso da democracia. Outra coisa interessante que aparece nesse mapa é o Júpiter, junto com Quirón, no meio do céu. Esse meio do céu em Áries mostra uma grande combatividade. Essa eleição para o Senado é uma luta, né? É um chamado à ação política. E estamos sabendo que 4 ministros do Lula vão ocupar as suas cadeiras no Senado, que estão com suplentes, vão ocupar essas cadeiras para poder votar e fortalecer a candidatura do Pacheco. E eu creio, por causa desse Júpiter regente desse signo de peixes aqui na casa 9, que deve haver aqui um reforço de grandes discursos, de grande visibilidade. Estou imaginando uma proeminência de 2 figuras especificamente. Esse Júpiter, imagino, seja o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Também por esse aspecto de Quirón, da saúde, está tão presente junto aqui com essa figura da justiça, né, do Júpiter, eu acho que também vai ser falado, vai ser trazido à tribuna a questão dos Yanomamis, muito do que esse governo passado fez de mal com relação à saúde, ao direito à saúde aqui no Brasil. O real genocídio que foi feito com o povo Yanomami, com os mais pobres na Covid, prevendo talvez que eles seriam os mais vulneráveis e os que mais morreriam. Por outro lado, essa Vênus aqui no início da casa 9, essa Vênus em Peixes, sendo regente dessa casa 4, que vem a ser a casa 10 do adversário, né, dos objetivos do adversário, vai vir aqui também com muita fala, com muito destaque, com muita visibilidade. Cada um defendendo o seu ponto de vista. Aqui, provavelmente, com um discurso religioso, um discurso apelando para valores cristãos e direitos de propriedade. Acho que uma figura que pode estar representada por essa Vênus em Peixes aqui é a triste figura da Damares Alves aqui. E outras lideranças religiosas aqui farão tribuna também. Eu acho que vai estar bem animada essa tribuna. Quem vai vencer? Bom, esse Júpiter aqui, no meio do céu, junto com Quirón, está um pouco imbatível. E essa lua no ascendente, embora vulnerável, embora fora de curso, está ainda presidindo aqui o mapa, dona do mapa, e como ela representa o conservadorismo e o seu adversário é o puro suco de conservadorismo, que é o planeta Saturno, aqui na casa 8, eu acho que vence o conservadorismo, ou seja, o desejo de ruptura institucional, e eu acho que essa candidatura desafiante, ela está vindo muito para insuflar esse golpismo, eu acho que no momento está mais fraco. Embora acredito que vá haver uma pressão popular do lado de lá. Eles insuflaram muito um tipo de campanha cibernética, patrocinada inclusive por muito dinheiro. Esse Urano em Touro aqui, junto com a cabeça do dragão na casa 11, mostra o uso do poder econômico no sentido dessa difusão de massa. Não vou dizer que será uma batalha fácil, acho que vai ser meio épica até.
mas acho que vai vencer um certo senso de justiça, uma certa indignação pelo direito à saúde, e vai vencer o conservadorismo, deixa que eu fico, que eu já estou. Então, eu imagino que o Rodrigo Pacheco, ele não só vai desempatar, como ele vai ter um desempenho melhor do que o esperado e o prognosticado aqui nos últimos dias. Por outro lado, a eleição na Câmara, ela está muito mais garantida. Nesse sentido, o protagonista, aqui essa Lua, também fora de curso, só que aqui mais enfiada para a Casa 12, aqui ela bem no ascendente, aqui na Câmara ela enfiada na Casa 12. Isso indica, para mim, um protagonismo muito mais discreto. Eu acho que o Lira, na figura do protagonista aqui, ou seja, o atual presidente, quem está presidindo a sessão, quem está com a situação na mão, é ele. Também numa sensação meio de fim de ciclo e de muita ambiguidade nas posições, porque ele hoje em dia apoia uma frente contra tudo que ele apoiou até anteontem, então talvez essa posição dele também não seja de longo prazo, e ele deve saber disso na medida em que essa frente ampla democrática se estabelecer melhor. Devem surgir novas lideranças, mas ele ainda está com a faca e o queijo na mão. E aqui eu vejo ele mais recolhido na Casa 12, tipo assim, um time que está ganhando não se mexe, não fazendo talvez um discurso muito importante, muito enfático, no que aqui vai ter também discursos dos dois lados, né? Aqui também vai vir à tona a questão da saúde, aqui também vai vir à tona a questão religiosa, mas acredito que nada com tanto brilho, com tanta importância quanto vai acontecer aqui no Senado. E essa Vênus, que representa o fundo do céu, mas que é o meio do céu do adversário, aqui já não está na casa 9, está mais na casa 8, ou seja, ele não tem aqui um confronto frontal, é uma coisa mais tentando corroer por dentro do jogo político, fazer essa influência desses interesses valerem mais no jogo. E ele aqui, numa posição mais moita, mantendo essa ambiguidade, talvez como estratégia. Também acredito que seja ele o vencedor, como já era de se esperar. Porém, aqui, diferentemente da eleição do Senado, onde eu acho que os discursos e um certo clamor vão fazer o Rodrigo Pacheco ter uma votação melhor do que a esperada, embora com toda essa emoção e esse perigo de ser confrontado. Aqui, eu acho que o Rodrigo Pacheco vai vencer, né, com a sua margem confortável, por ser o mantenedor da situação. Porém, essa vitória dele, esse meio do céu, não é tão glorioso, tão espetaculoso quanto o outro. Então, talvez até num sentido comparativo, ele saia um pouco ofuscado, embora aqui na Casa 11, com toda a posição política dele aqui preservada, né? Ele em trígonos importantes aqui com esse Sol na Casa 8, regente de 2, né? Com o pessoal do dinheiro, com essa Vênus que representa os movimentos sociais, ele já numa certa tensão, essa Vênus em peixes. E aqui, bem próximo do meio do céu, a gente tem Eris, que é a deusa da discórdia. Eris, um planeta recentemente descoberto, muito longínquo, né, que faz uma longa peregrinação aqui por Ares, e a gente tem uma conjunção desse meio do céu com Eris, de modo que eu acho que o Lira vai ser muito cobrado no sentido de punição aos malfeitos da gestão anterior, e ele está equilibrando aqui interesses muito diferentes, talvez prometendo coisas diferentes, né? Prometendo, por um lado, uma certa anistia, por outro lado, justiça. Vamos ver como é que ele vai se equilibrar. Mas eu acho que ele sai bem politicamente, mas não com louvor. E eu acho que o Rodrigo Pacheco, que vai enfrentar uma guerra mais dramática, vai contar com cavaleiros muito inflamados, muito eloquentes,
e eu acho que vai ter mais visibilidade, mais mobilização, e justamente por correr um risco maior, eu acho que ele vai sair mais fortalecido por esse discurso, por esse ideário democrático depositado nele, a despeito de toda a sua vida pregressa, porque se o ascendente é câncer, a gente também encarnando o espírito canceriano não esquece o que ele fez no verão passado. Mas, enfim, enquanto ele está trabalhando a favor da democracia e barrando o fundamentalismo e o egoísmo dos setores mais favorecidos da sociedade, eu acho que ele está cumprindo aí a sua função, enquanto ele conseguir também se equilibrar numa ambiguidade tão precária. Bom, meus amores, eu acho que eu já falei mais ou menos o que eu vejo aqui nessa situação, em linhas gerais. E agora eu vou pedir ajuda para minha mãe, que, como vocês sabem ou não sabem, é astróloga, foi quem me ensinou a astrologia, é astróloga há mais de 40 anos, e observa a política também há muitos e muitos anos. E eu vou pedir a opinião dela, o que que ela tem a dizer sobre esses mapas, sobre essa situação política. Que você acha, mãe? Eu fiz uma boa leitura, você concorda, discorda, acrescenta? O que você tem a dizer? É isso, meus amores. Aguardem o próximo vídeo com a análise da minha mãe e as minhas considerações finais. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe e volte sempre. Beijos estrelados e até a próxima!